Você não é Deus para rogar por você, nem agora, nem na hora da morte. Mas Jesus Cristo é o unigênito do Pai, que veio a este mundo trazer salvação, vida com abundância. Mas é necessário o homem se arrepender, pois sem arrependimento não há remissão de pecados. O que o homem vai fazer? Para que tem uma religião e já é suficiente. Ele está com a sorte da vida, tudo que faz dá certo. Não é o bastante diante de Deus, porque se isto fosse os meios pelos quais o homem se salvasse, Jesus não necessitaria vir ao mundo, o Pai não precisaria enviar o seu unigênito. O apóstolo Paulo diz na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, que palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu na cruz para te salvar do inferno. Vocês que moram aqui no Rio de Janeiro, já ouviram o Zeca Pagodinho dizer: não quer ir para o céu, porque no céu é só anjinho pelado, lá não tem cerveja gelada. É claro que não tem, porque no céu não é bagunçado como é aqui na terra. Lá no céu não entra pilantra, lá no céu não entra gay, lá no céu não entra lésbico, lá no céu não entra ladrão. A Bíblia diz que entrarão os que foram lavados pelo sangue de Jesus, que converteram-se de seus maus caminhos. No céu entrarão poucos, porque Jesus falou que o caminho que leva ao céu é estreito, a porta é apertada, tem que largar o adultério. A mulher que você possui não é tua, é do teu parente, é do teu amigo, é do teu vizinho, é do teu conhecido, porque ela conciliou com ele, mas a deslealdade fez que ambos se desviassem um do outro e buscou o prazer sexual, a vontade da carne, que é aprazível aos olhos, mas a inclinação da carne é morte, é inimizade contra Deus. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Lá no inferno a realidade é outra. Lá não tem cerveja, não tem praia, não tem futebol, lá não tem cinema, lá não tem parques, centers de diversões, lá no inferno não tem as mordomias que o homem encontra aqui na terra. Jesus disse que no inferno é choro e pranto. O que o homem vai fazer para alcançar a vida eterna? Quer vir aqui entregar a tua vida para Jesus? A Bíblia diz: apressa-te, porque Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Deus ira-se todos os dias contra os ímpios, porque os ímpios até recitam a palavra de Deus, mas odeia a repreensão do Senhor. Eu conheço Deus, eu tenho Deus na minha vida, eu já tenho Deus desde que eu nasci. Qual é o Deus que você possui? Porque Paulo havia conferido àqueles varões que estavam naquele barco: o Deus a quem sirvo enviou seu anjo e me disse que nenhum de vós se perderá, senão este barco. O Deus que eu sirvo é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele é o Rei da glória. É Ele que prometeu, e a sua promessa não falha, a sua palavra não passa. Os céus e a terra vão passar, tudo aqui vai acabar, mas a Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e sejais batizados em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que o mundo conhece é o espírito do luxúria, do engano. O que o mundo conhece é o espírito do Natal.
que o mundo aprendeu a adorar foi o diabo, com as suas letras maléficas. Mas Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eles confundiram em seus corações e perguntaram a quem tinha a resposta. Se você entrar na Universal, lá você vai ser transformado de pior para pior. Agora, se você vir para Jesus, Jesus vai te transformar de dentro para fora, e a mudança e a conversão será ocorrida através do seu Espírito, e o nome do Senhor será glorificado. Acautelai-vos que ninguém vos engane. É os dias da apostasia que a gente vive, é os dias de trevas, é dias horrendos. Rio de Janeiro é avisado há anos acerca de uma destruição que em breve vai suceder. O Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, o mundo inteiro em si, as nações estão sendo alertadas acerca daquilo que Deus falou. Cedo veio, disse Jesus, quando o Filho do Homem voltar, não encontrará fé na terra. Buscai ao Senhor, para o profeta Isaías, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Não se iluda com essa vida. As drogas vai te condenar e te matar. A cachaça vai te deixar embriagado. Você vai ficar sem rumo, sem direção. Mas se você tomar desta água viva, ela fará em ti uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Foi o que Jesus disse. Essa água é de graça. Vinde e bebei. Reunimos, porque o Senhor está voltando. Prepara-te, Rio de Janeiro, cidade que cada vez mais promove pecados. Aqui você vê tanta coisa que quando você olha para a Bíblia, a sua cabeça vem logo a lembrança: Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades perversas, duas cidades terríveis e boas na prática do pecado. Gênesis 13 diz que os homens de Sodoma eram grandes pecadores. Grandes pecadores. Sabe qual foi o pecado de Sodoma? O profeta Ezequiel diz: a avareza. Mas além da avareza, eles estavam na conformidade da prática do lesbianismo e da homossexualidade. Homem com homem, mulher com mulher. Tudo comum, tudo natural. Até que Deus envia 2 anjos. Acabou com a palhaçada, acabou com a baderna, acabou com a serventude, acabou com a imoralidade, acabou com o pecado de vez. Porque Pedro dá testemunho que Deus reduziu a cinzas. O profeta Malaquias diz que quanto ao ímpio, Deus não vai deixar nem raiz e nem ramos. O que você está fazendo na sua vida não me interessa, mas a Deus interessa. Porque as suas obras, elas há de apresentar contigo um dia com Deus. E por meio das obras, cada um será julgado. E foram abertos os livros das obras, e o livro da vida, e vi os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres. E todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, enxofre, o que é a segunda morte. Se uma morte já é difícil de lidar, quem dirá duas? A segunda é o corpo e a alma lançado no fogo, do inferno para todo sempre.
Mas você que está me ouvindo, ouça a palavra de Deus e a conserve no teu coração, porque os céus e a terra me são testemunhas de que esta palavra não vai passar antes que tudo se cumpra. As doenças vão aumentar em 2024, a criminalidade vai aumentar em 2024, a madoice, a pilantragem, a homossexualidade, a mentira vai aumentar, porque muita gente dá ouvidos só aquilo que é bom para a carne, mas quanto a palavra de Deus, são poucos. Jesus diz em João capítulo 8 e versículo 47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Não tardes em vir ao Senhor Jesus, porque Ele vem chamando. A Bíblia diz em Apocalipse, o Espírito diz vem, a esposa diz vem, quem ouve diga vem. Quem tem sede venha, e beba de graça da água da vida. Não tenha vergonha de Jesus, porque na mesma moeda Jesus vai dar aqueles que tiverem vergonha dele. Ele fala em Mateus 10, aquele que tiver vergonha de mim, eu terei vergonha dele, no dia do Pai e no dia dos seus santos anjos. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai e dos anjos. O apóstolo Pedro falou estas palavras e os exortava: salvai-vos desta geração perversa. Corre para salvar a tua vida. Está vendo este mar enorme na sua frente? Quando a ira de Deus cair na terra, prédio, tudo vai ser consumido, porque o ardor da ira de Deus se acenderá sobre esta geração. Passará os céus e passará a terra, mas esta palavra não passa. Bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz: porque alegra-te, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós, tendo grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Ai dos que habitam na terra. A igreja passou pela perseguição no tempo da igreja primitiva, mas eles estavam guardados pelo Senhor. Eles souberam que a morte não era o fim, porque eles não temeram a morte. Mas quem não tem Jesus vive assombrado, vive ocioso, vagaroso por esta vida. Quem não tem Jesus na vida, acredita em macumba, acredita em pé de coelho, acredita em santa, acredita em Cristo Redentor, acredita em um dia de praia, acredita em roupa branca, acredita em roupa verde. Quem não tem Jesus, acredita em espiritismo. Mas quem busca a verdade na palavra de Deus, sabe que não se abala pelas coisas que sucedem na terra, porque é cumprimento da palavra de Deus. Haveria rumores de guerras, nação contra nação, tudo está escrito na palavra, mas a pessoa prefere ligar a Globo, a Record, a Band, para ver as notícias do último dia, para se atualizar. Jesus falou: examinai as escrituras, errai por não examinar. A Bíblia diz que Deus vai tomar vingança daqueles que não conhecem a Ele e que não obedecem ao seu Evangelho. Se o justo apenas se salva, diz o apóstolo Pedro, aonde aparecerá o ímpio e o pecador naquele dia?
Porque Deus, Ele vai julgar o mundo com justiça. Tudo aqui vai acabar. Mas não queira ser levado pelas ondas desta vida, do engano, da prostituição, da bebedice, da avareza, da idolatria. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia da tua visitação, como diz Paulo na carta de Coríntios. Romanos capítulo 10 diz, no versículo 8, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça de Deus, e com a boca faz confissão para a salvação. E assim está escrito, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Se tiver alguém aqui no nosso meio que quer vir aqui confessar Jesus publicamente, pode vir, não precisa ter vergonha, porque Jesus quer te salvar hoje. O amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não espere que Rio de Janeiro vai ficar em mar de rosas a vida inteira. Não espere por isso. Não acredita nos governos, porque eles estão cooperando com as trevas. Mas creia na palavra de Deus. Creia em Jesus Cristo. Creia naquilo que disseram os profetas, naquilo que falaram os apóstolos, porque eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. E Paulo diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, repreender, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Converta-te e arrependa hoje. Amém?